Mais um levita aqui para estar adorando o Senhor. Ter a oração, o Fabinho vai estar fazendo essa oração. E daqui a pouco vamos falar. Pois é, Filó, que coincidência. Que coincidência. Perfeito, Deus é perfeito. Deus tem alguma coisa, vamos já começar a decifrar. Agora. Fabi, A paz, paz, como é que você tá? tudo bem, a paz, boa noite. Coisa mais linda. Vamos iniciar essa live com oração. Fique à vontade naquilo que Deus colocar no seu coração. E daqui a pouco eu chamo um lindão que vai tocar hoje aqui pra gente. Eita, amém. Antes de orar, Mical, eu queria só ler um versículo que Deus falou comigo hoje, e está em Salmo 118, e diz assim: Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. E que nós nunca deixamos de acreditar e de declarar que o Senhor é bom, que as dificuldades não vêm impedir que a gente declare que o Senhor é bom. E essa bondade dura para sempre, não são as lutas, não são as dificuldades do hoje, mas a bondade dele dura para sempre. Amém. Amém? Perfeito. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te rendemos graças por mais um dia de vida, te rendemos graças porque tu és um Deus bom. E nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te apresentamos a nossa vida, te apresentamos o nosso coração. Tu sabes, Senhor, as dificuldades de cada uma, mas estamos seguindo firmes no propósito, porque é o Senhor que nos sustenta. Obrigada, Senhor, pela força que vem de ti. Obrigada pela paz. Obrigada, Senhor, porque tu tens provido principalmente o nosso espírito forte, um espírito inabalável, Pai. Nos abençoa, fica conosco. Seja, Senhor, o nosso centro, Pai. Seja tudo que nós precisamos. Dirija essa live, que pessoas sejam tocadas, Senhor, e que um exército, Pai, se levante cada dia mais para honrar e ajustar os tripés, ó Deus. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Fabi. Deus lhe abençoe. Pontualmente Amém. 9h35, viu, Jair? Vou já te chamar aqui. Jailson mora num apartamento. Jailson é meu primo. Eu disse para vocês que Deus derramou uma graça maravilhosa sobre minha família, né? Só músico, só cantor. Semana que vem vai ter mais uma prima, que ela já entrou aqui, vai estar participando dessa live também. E é maravilhoso. Fala aí, primo. Tá chegando não, áudio. Gente, profissional é outra coisa. É outro nível. Agora estou ouvindo o movimento do microfone se mexendo. Kalane, tu ainda tá por aqui? Eu te vi por aqui. Enquanto já está ajeitando aí. Deixa eu ver se... Kalane já saiu. É uma prima. Ela tá aqui, Kalane. Dá um oi aí, Kalane. Semana que vem ela vai estar com a gente, louvando também aqui na live. Tá ajustando, né? Enquanto tá ajustando aí, eu vou ler um aqui, num livro, gente. E agora? Chegou. Vou? Vai. Perfeito. Agora tá rolando. Tá sim. Probleminha técnica de última hora. Desculpa aí quem tá acompanhando. Mas perfeito. Boa noite. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui com Amém. vocês. Obrigado, Cal, pelo convite. Você que é uma prima querida, posso até dizer que é uma prima irmã, né? Considero você como uma irmã querida. E é uma honra estar aqui, viu? Obrigado pelo convite.
Obrigado você por estar participando. Eu não vou nem falar muito, porque a sensibilidade está lá em cima, nível rádio hoje. Eita. Não, tá. A tela para mim tá cortando minha cabeça aqui. Não sei se eu tô Tá aparecendo. cortando tua Tá cabeça. A gente tá cortando. vendo um dedo da sobrancelha. Agora sim. Todo Agora mundo vendo melhor. sua beleza. A beleza Ah, perfeita. obrigado. Bom, eu vou aqui participar humildemente, mas quero deixar aqui uma palavra de incentivo a todos, né? A todos que estão participando com você e que todos possam continuar perseverando aí nesse propósito. Certamente o Senhor vai honrar vocês e vai fortalecer a todos vocês nesse propósito, tá bom? Amém. Então vou louvar a Deus aqui. Peço licença para tocar. Quem conhecer a música, fica aí orando e louvando em espírito, viu? Amém. Que o Senhor receba esse louvor, né?
Perfeito. Glória a Deus. Aí, Primo, glória a Deus. perfeito. Perfeito. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado a você. Obrigado por sempre estar disponível. Que o Senhor Sim. abençoe cada vez mais você, Sarinha, as meninas. A Karinha entrou aí que eu vi também. Um bocado de gente aí. Um abraço a Eu amo todos. vocês. Idem, prima. Te amamos. Amamos vocês todos. Olha o Deus baracho aí. abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau, primo. Minha gente, como é que a pessoa não chora diante disso? Deus é perfeito em tudo que ele faz. Perfeito, perfeito. É nele que a gente descansa. E quando a gente está descansando em Deus, a gente tem convicção que ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Até nesse período de jejum, é ele que nos sustenta. E nos traz até esse momento. É muito. A gente não tem como não estar sensível, né? Diante disso, diante da presença do Senhor. Pastor Lucas, aceita aí, amorzão, o convite ou você vai vir para cá? Me diga alguma coisa. Se você vem para cá, enquanto o Lucas vem, para poder chamar a doutora Camila Beltrame, Lucas vai trazer uma palavra para a gente de sabedoria, né? Nesse período eu tento... Corro mesmo, minha gente. Não, eu corro da oração. Por quê? Porque eu só dou para chorar, eu já disse, né? E também acabo tentando, eu já desisti de cantar. Porque eu só dou para chorar quando estou cantando, então é melhor alguém entrar. Deus colocou no meu coração para chamar logo os primos, honrar os primeiros da minha casa. Então, Deus colocou no meu coração chamar minha família, que é formada de muitos músicos, cantores. Estou tirando juízo até de quem parou de cantar, para estar participando da live. Pastor Lucas, venha para cá. Chegou aqui, vai liberar algo de Deus para nós, continuar liberando, né? Desde o primeiro momento, a presença de Deus tem sido já sobrenatural. Boa noite a todos, graça e paz. Louvor aí abençoado aí, dos melhores saxofonistas aí do Brasil, homem de Deus aí, o Jailson. Estivemos juntos por um tempo, tocamos muito juntos, servindo a Deus. Eu queria deixar com vocês o versículo em Provérbios capítulo 12, versículo 18. Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, quando nós nos propomos a buscar mais o Senhor, no propósito de oração, no propósito do jejum, no propósito de buscarmos mais a Bíblia, as Escrituras, estudarmos, esse processo de nos aproximarmos mais de Deus, ele também nos leva a um amadurecimento tanto espiritual quanto também um amadurecimento emocional. O fruto do Espírito Santo, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, é natural para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo produzirem o fruto do Espírito. É como uma mangueira, ela não faz esforço para produzir mangas. Ela poderia fazer um esforço impossível para produzir abacate. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo vão produzir o que o Espírito produz. E a palavra que eu deixo é que os lábios, a nossa língua, ela pode tanto ferir quanto ela pode trazer cura. E onde eu quero chegar? Eu quero que você grave isso, guarde isso. É impossível nós sermos espiritualmente maduros e sermos, ao mesmo tempo, emocionalmente infantis. É impossível alguém ser espiritual e, ao mesmo tempo, essa pessoa, ela ter palavras que ferem. Ou seja,
há pessoas que se demonstram espirituais, se dizem muito espirituais, mas emocionalmente elas são totalmente instáveis. Parece mais uma bomba atômica que a qualquer momento ela explode e sai, como a palavra diz, é como quando abre a boca, parece uma espada ferindo a tudo e a todos. A busca pelo Espírito Santo, a busca por Deus, vai nos impulsionar a um amadurecimento espiritual, vai nos impulsionar a sermos mais comedidos, a termos palavras doces, palavras que levam à cura, palavras que levam ao crescimento, palavras, ou até mesmo nos leva ao silêncio, nos leva a calar diante das situações. É o que Paulo vai dizer à igreja de Colossos, né? Capítulo 4, verso 6. Que a vossa palavra seja temperada, né, com sal, para você aprender a responder cada um como convém. Então, eu deixo essa reflexão. Lembre-se que as suas palavras, elas podem trazer cura. Então, use a sabedoria que Deus te dá, essa aproximação que nós buscamos de Deus. É um alerta para a gente. É impossível nós termos uma vida de dizer assim, olha, eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou jejuando mais, eu estou orando mais e, ao mesmo tempo, emocionalmente, eu sou uma pessoa que fere, que uso a minha língua como uma espada que sai ferindo a tudo e a todos. É coerente quando nós estamos mais próximos de Deus, esse impacto da intimidade com Deus, ele vai impactar o nosso modo de viver, vai impactar a nossa mente, vai impactar o nosso modo de falar, o nosso procedimento. Então, que as suas palavras, tudo que sai da sua boca, a Bíblia também vai dizer, da fonte que sai bênçãos, não pode sair, jorrar maldições, não é verdade? Então, que esse impulso, essa direção de buscar mais a Deus também nos leve a um amadurecimento espiritual e também emocional, daquilo como a gente se porta, como a gente trata as pessoas, como a gente trata a nossa família, como a gente fala, como a gente se porta no trabalho, porque às vezes há uma incongruência, a gente vê uma falta de coerência quando as pessoas dizem eu sou muito espiritual, sou de muita oração, de muito jejum, mas você observa pelo modo de viver a imaturidade nas suas emoções. Então é importante que nós possamos nos avaliar. Quando a gente olha para dentro de nós, as nossas vulnerabilidades, imperfeições, e você diz, Deus, eu preciso melhorar, me ajude a melhorar aqui e ali, e ao mesmo tempo Deus, Ele nos faz ver a nós mesmos, porque Ele já viu, Ele já sabe de tudo. Às vezes somos nós que não vemos. E às vezes, segundo essa palavra, somos nós que não ouvimos. Não que os outros falam, mas nós não percebemos o que nós mesmos falamos. Então, o fato de nos aproximarmos de Deus, de mais jejum, de mais oração, faz com que os nossos ouvidos sejam abertos para que possamos ouvir a nós mesmos, aquilo que nós falamos e aquilo que está na nossa mente. É por isso que Davi vai dizer no Salmo 19 que as palavras da minha boca, né, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Ou seja, é o que sai da minha boca e o que eu converso aqui comigo mesmo. Às vezes a gente não ouve nem o que a gente fala, não temos percepção, e não ouvimos muito menos o que a gente conversa dentro de nós, a conversa interior. Todo mundo conversa sozinho. Se você não conversa sozinho, aí você tá doido, né? Quem não conversa consigo é que realmente tá maluco. Mas todo mundo conversa com você mesmo, você fala sozinho. Então, essa fala que você tem, esse diálogo, Davi vai dizer no Salmo 19, o último verso do Salmo 19, pode marcar, ele vai dizer que as palavras da minha boca, e ele vai dizer, a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, não é só aos outros. Então, eu preciso ter essa maturidade, ou seja,
Hoje eu quero falar sobre a maturidade com relação ao nosso falar. E eu deixo esse verso, eu vou repetir. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, as pessoas dizem, eu sou espiritual e eu sou sábio. Então, é coerente que você tenha palavras que curam, palavras que abençoam. Palavras podem servir também para um alerta, para uma exortação, mas lembre, a exortação também é cura, é demonstração de amor. Então, é preciso que, quando nós busquemos essa maturidade em Deus, nós possamos também nos avaliar como nos portamos também emocionalmente. É impossível alguém ser espiritualmente maduro, guarde isso, e ser uma criança infantil emocionalmente. Hoje nós vemos muitas desordens psicoemocionais, mas Deus pode tratar e curar todas. Paulo vai dizer, né, que Deus preserve, conserve o nosso espírito, né, nossa alma, nosso corpo, né, em Deus possa preservar, possa manter íntegro diante dele. Então, que Deus abençoe, que cada vez mais chegando próximo ao Senhor, as nossas palavras sejam palavras que curam aqueles que nos rodeiam, palavras que agradam ao Senhor, não só as palavras que saem da nossa boca, mas as palavras que nós conversamos conosco, sejam elas agradáveis a Deus. Ou seja, nós podemos até agradar os outros, mas estar desagradando a Deus nos nossos diálogos internos. Então, fique com essa mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Sempre cheio de sabedoria. Eu amo esse pastor. Doutora Camila Beltrame, pense, minha gente, numa mulher bonita. Pelo amor de Deus, foi lá o Instagram dela, eu disse, Dani, que doutora bonita é essa? Veio conversar conosco aqui do Nordeste, é uma amiga de Dani, endocrinologista, e vai estar passando algumas orientações pra gente. Doutora Camila, já te mandei o convite. Coisa boa! Seja bem-vinda, mulher linda! Não tinha visto como você é bonita. Boa noite. Imagina! Somos. A live é Obrigada sua. pelo convite, Mical. Quero agradecer a Dani, minha amiga querida, que abriu essa porta, né, me colocando em contato com você. E quero, né, assim, dentro do possível, contribuir bastante para esse propósito que vocês têm feito, né, de uma causa tão nobre, uma prática tão difícil, que requer cuidados. Então, estou aqui hoje para a gente esclarecer algumas dúvidas, conversar um pouquinho sobre a prática do jejum, os cuidados que a gente, né, necessariamente precisamos. E, mais uma vez, me colocar à disposição de vocês, precisando de alguma orientação, eu estou à disposição. Menina, ela é calma Dani, mesmo, tão minha calminha. gente. Tranquilidade. Ó, a live é sua. Se eu tiver alguma dúvida, eu entro. Fale tudo que você tiver passar, a gente quer todas as informações possíveis. Tá A gente vai bem. lhe suga depois mais um pouco. Tá, seria interessante, né, assim, quem estiver participando, quiser perguntar alguma coisa, tem um balãozinho com uma perguntinha do lado do aviãozinho que encaminha para os pacientes, para os colegas, para quem quiser assistir. Então, deixa a pergunta, porque me direciona bastante, porque quando a gente fala de jejum, Mical, é um tema muito amplo. Jejum, ela é uma prática milenar, né? Então, assim, a gente tem um assunto para meses de live só sobre jejum. Então, eu estive em Maceió recentemente, né? E a Dani me contou sobre a questão do propósito que vocês estavam fazendo, a respeito do preparo para o jejum de 40 dias, né? E aí a gente conversou um pouco sobre, eu falei assim, ai, Dani, se, né, quiser alguma orientação, eu estou disposta a ajudar, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, como eu disse, o jejum ele é uma prática onde a gente tem ausência de alimentação, né, como uma técnica realmente
que serve hoje, a gente estuda muito o jejum. Ele vem sendo estudado cada vez mais, no intuito de realmente gerar benefícios em diversas áreas, em diversos setores da saúde. O mais comum e mais frequente, quando a gente não fala na questão espiritual, a gente colocando só na questão da prática de saúde, é para perda de peso, né? Para melhoria de níveis de glicemia, de glicose, né? Para controle de colesterol. Então, o jejum ele é utilizado para isso, de uma forma muito consistente, com ótimos resultados. Então, assim, para poder falar sobre jejum, só sobre a questão de saúde, né? A gente poderia colocar o quê? Os tempos de jejum que a gente considera adequados para a prática de jejum, para perda de peso, por exemplo. A gente sabe, todo mundo que já provavelmente está assistindo já fez exame de sangue e fala assim, tem que fazer 12 horas de jejum, né? Então, 12 horas de jejum a gente considera um valor mínimo para a gente já ter algumas alterações no sangue referente a essa prática. Por isso que o sangue ele é coletado após esse período para a gente poder ver, por exemplo, os níveis de glicose, de colesterol. Alguns exames não precisam, mas alguns eles exigem esse período de jejum para isso, para normalizar, a gente dá um tempo do organismo metabolizar tudo que foi consumido no dia anterior ao exame, para que isso não interfira nos resultados dos exames de sangue no outro dia. E aí, nós temos, para o jejum, que a gente considera jejum metabólico, que é aquele que vai interferir nos níveis mais a longo prazo, para perda de peso, para melhoria de colesterol, a gente tem os jejuns mais prolongados, né? Então, a partir de 14 horas, nós já temos uma alteração metabólica realmente, já com uma queima calórica, uma queima de gordura. Porque o que acontece, Mical? O nosso corpo, ele utiliza como matéria-prima para a produção de energia, preferencialmente a glicose, que é a substância que vem dos alimentos, da nossa comida, da nossa refeição. Quando, por algum motivo, eu tenho a privação dessa glicose, falei que Deus foi muito perfeito em fazer o corpo humano, né? Ele foi, assim, muito perfeito. Ele criou uma estratégia onde o indivíduo que precisou, por algum motivo, ficar em jejum, o corpo garantisse a sobrevivência. Então, ele passa a mão, ao invés na ausência de glicose, ele começa a utilizar o quê? Gordura como fonte de energia, para produzir energia realmente para manter o nosso corpo vivo. Então, uma coisa que é muito frequente, né? É claro que essa mudança de utilização de matéria-prima, ela vai gerar um certo desconforto no início da prática. Isso é muito comum, né? Então, por exemplo, no meu consultório, eu tenho alguns pacientes que praticam alguns dias da semana, não todos, o jejum para perda de peso. Então, nos primeiros 15 dias de prática, por exemplo, queixa de dor de cabeça, piora um pouco da imunidade, queixa de irritabilidade, que mais? Tontura em alguns casos. Então, é frequente, mas à medida que que essa prática vai sendo colocada, né, em prática mesmo no dia a dia, ali na rotina, isso tende, e óbvio, com algumas orientações, isso tende a reduzir, tá? Então, voltando à questão do tempo de jejum. Então, a partir de 14 horas de jejum, a gente já começa a ter alterações metabólicas que vão mudando vamos falar assim, a orquestra da função hormonal, do consumo da glicose, da gordura, isso vai sendo modificado, tá? E aí a gente tem os tipos de jejum. Tem aquele onde a pessoa vai ficar 16, tem aquele onde ele vai ficar 24 horas, e tem aquele em que vocês, né, estão programando fazer os 40 dias, que é um desafio e tanto, né? E a gente vai falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho específico nesse caso de vocês, né? Assim, o que a gente recomenda, o que não é adequado, né? Passa a Para receita. poder vocês conseguirem levar numa boa aí.
Mas aí falando sobre os cuidados do jejum, o que que é importante? Primeira coisa, a gente tem alguns pacientes que eles não podem realizar jejum. Que tipo de paciente seria esse, né? Então a gente coloca gestante, a gente não aconselha pela demanda metabólica dessa paciente, né, desse cliente. É um paciente que ele precisa de uma demanda calórica para fornecer substrato para o desenvolvimento fetal, que exige muito da mulher. Então a gente não recomenda que seja realizado, né? Crianças em fase de crescimento, adolescentes com aquela faixa de alteração hormonal ali. Por quê? Questão de crescimento pela questão dos nutrientes. Então, a gente não recomenda um jejum prolongado para esse caso. Adolescente, porque qualquer alteração que a gente tem em nível de gerar, por exemplo, um estresse metabólico ou de privação realmente calórica significativa, isso vai gerar um estresse para o corpo. Isso é fato. Isso é normal, fisiológico. Só que se eu faço isso no adolescente, eu posso gerar uma alteração em toda a cascata hormonal dele, e isso pode refletir lá na vida adulta. Então, a gente não recomenda também em adolescentes a prática de jejum prolongada. Então, pensando aí no projeto de vocês, né? Assim, não sei se vocês têm adolescentes participando, né? Ô, meu filho, mas ele não vai fazer não, 40 dias não. Ele Pois já é. fez 16 horas, né? Ele tem 8 Não, isso é anos, tranquilo, isso ele é fez tranquilo. 16. Sim, isso aí é tranquilo. É como se fosse um preparo para um exame mais prolongado, não tem problema. Mas eu falo assim, os 40 dias para o caso dele em específico, por exemplo, não seria adequado por essa questão, tá? Um cuidado que a gente deve ter, os pacientes diabéticos, né? Porque o que que acontece? Como o jejum ele vai alterar o metabolismo da glicose, o paciente diabético ele tem uso de medicação, a gente tem que ter um cuidado muito criterioso, paciente diabético também, tá? Por quê? Chances de, durante o período de jejum, principalmente se for um jejum muito restrito, com relação à caloria, consistência mesmo, igual o jejum que a gente coloca na linha da endocrinologia, é o jejum metabólico. Então, é aquele onde o paciente ele é liberado para consumir água, café sem açúcar, chá sem açúcar. Em alguns casos, caldo de ossos, suco de limão, sucos cítricos, suco de limão, maracujá, as frutas com menos índice glicêmico, morango. Por quê? Tudo sem adoçar, tudo sem açúcar. Por quê? O jejum metabólico, ele não vai interferir na produção de insulina. Então, para a gente que objetiva para fins de saúde, né, de estética, então esse tipo de jejum, o consumo desses alimentos, ele não vai quebrar o jejum metabólico. No caso de vocês com esse jejum prolongado, né, teoricamente, a gente tem que inserir algumas coisas. O jejum é só de alimentos sólidos, pelo que eu entendi, né? Seria Líquidos. permitido, Sólido. jejum para sólidos, é Isso, permitido líquidos, isso. né? Então, nessa forma, a gente tem uma certa possibilidade dentro da condição de cada um de ingerir o líquido, mas com conteúdos que vão trazer nutrição. Uma coisa interessante, quando todo mundo pergunta assim, mas quanto tempo eu posso fazer de jejum? Existe um relato de vários pacientes que foram, obviamente, internados para serem acompanhados, que eles ficaram 346 dias em jejum. Eu li um relato sobre isso. Jejum realmente alimentar, né? Ele recebia somente um suplemento vitamínico em cápsula para poder se manter nutrido durante o período desse quase um ano de jejum, né? E esse jejum terapêutico ele tinha uma obesidade mórbida e ele foi submetido ao jejum para uma melhoria na qualidade de saúde dele mesmo. Então ele conseguiu ficar 340 sem nenhuma
condição de morbidade. Então, sem nenhuma doença, sem nenhum comprometimento. Claro que ele foi acompanhado, mas conseguiu ficar os 346 dias só com os líquidos ali e o suplemento vitamínico como garantia de uma nutrição adequada, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados com relação, né, às condições de saúde. Então, assim, para as pessoas, né, que vão praticar o jejum, é importante avaliar se tem uma condição de saúde boa, se tem algum distúrbio. Por exemplo, pessoas que têm distúrbio de insulina, pacientes que, prévio ao jejum, consumam muito de carboidrato, farinha branca, muito doce, açúcar, né, com grande quantidade na rotina do dia a dia. O que acontece? Esse tipo de paciente, ele tende a ter uma insulina mais aumentada. Então, provavelmente, no início da prática de jejum, ele vai desenvolver problemas de efeitos colaterais com a prática. O que seriam isso? Enjoo, tontura, vertigem, sensação de desmaio, suar frio, como se fosse um quadro de hipoglicemia mesmo, né? Sensação de mal-estar. Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado de se preparar e adaptando o corpo do jeito que vocês têm feito, né? É uma estratégia que ela é importante, porque se você tenta praticar de uma forma muito súbita, né, para uma pessoa que não está preparada, não tem uma condição de saúde, há a tendência de realmente se sentir mal e ter consequências, às vezes, importantes referentes a isso, tá? O que mais, Mical, que a gente pode falar com o jejum, que tem umas perguntinhas, deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pergunta da Paulinha. O que comer logo após terminar o jejum? Isso é uma pergunta muito frequente em consultório, né? E ela é muito importante. Por quê? O conteúdo do alimento pós-jejum, ele vai te fazer ter mais fome ou menos fome ao longo do dia. Quem está praticando a técnica do jejum, a tendência é o quê? Quanto mais jejum a gente pratica, menos fome a gente sente. Eu não sei se todo mundo aqui sente isso, né? Eu comia 10 Então, acarajé, eu só como 3, a pulsa. e eu falo, e aí tem cuscuz, tem tapioca, tem um monte de coisa gostosa que aumenta muito a insulina, né? O acarajé, a massinha do acarajé também, ela aumenta muito o processo de insulina. Ô, doutora, mas a massa do acarajé é de feijão. Eu não vejo nenhum problema. Não, o Eu feijão, tô brincando, eu sei. né, O dendê é ele o é rico em problema é o dendê. proteína. Se a gente for escolher entre o milho, o arroz e o feijão, a melhor escolha é o feijão, porque ele tem mais proteína. Mas ele também eleva, né, tem Dendê. carboidrato que eleva bastante insulina. Então, o que acontece? O conteúdo do pós-jejum. Toda vez que eu fico em uma restrição calórica, uma privação de alimento muito grande, a tendência nossa, por questão fisiológica de proteção do organismo, é o quê? O corpo pedir alimento. Logo assim que você quebra o jejum, você vai sentir, vai vir um efeito rebote que a gente fala, né? Você saiu do jejum, comeu alguma coisa, vai logo vir aquela enxurrada de vontade de comer, de comer, de comer. Então a gente coloca muito como um risco do jejum prolongado a chance de desenvolver compulsão, né? Por mecanismo compensatório. Isso é muito comum. A privação, ela gera uma compulsão. Então, uma estratégia que a gente utiliza para reduzir isso é o quê? Toda vez que eu saio do jejum, eu evitar comer carboidrato logo de cara. O que seria carboidrato? Para ficar mais fácil para quem não tem essa ideia. Fruta muito docinha, pão, bolo, acarajé, a tapioca, cuscuz, evitar coisas, né, assim, que liberem muito carboidrato, porque na verdade o carboidrato no final do processo digestivo ele vira açúcar, tá? Então essa açúcar, o que ela vai fazer? Quando ela entra na corrente sanguínea, o corpo inteligentemente ele produz insulina para controlar essa glicose, porque ela alta no organismo, ela é maléfica. Então, esse aumento de insulina
o que ele vai fazer? Ele vai pegar a glicose para guardar. Ele vai estocar. O nosso organismo sempre vai estocar como mecanismo de defesa, de garantia de sobrevivência. Ele vai guardar a energia para a hora que precisar, ele vai ali e recorre. Então, eu comi algo que liberou muito açúcar no meu sangue. A insulina ela vai ser lançada no organismo para estocar essa glicose e, consequentemente, isso traz o que junto? Uma queda da glicose no sangue e aí o meu corpo faz o quê? Hoje está caindo o nível de glicose. Então, como mecanismo de defesa, o organismo aumenta alguns hormônios que vão trazer mais fome. Então, toda vez que eu saio do jejum e como algum carboidrato, a chance de eu ter fome logo em seguida é muito grande, justamente por isso. Pela elevação da insulina, cai a glicose e aí meu corpo pede mais alimento rápido. É igual, não sei se aqui tem alguém, por exemplo, que consuma muito açúcar, muito doce. Você come um doce, passa um pouquinho, você já quer mais um pedacinho, né? Você quer sempre ele estar beliscando um pouquinho para poder matar à vontade, justamente por causa da insulina elevada. Então, trocando em miúdos, o que ficaria interessante de ser consumido após o jejum? Proteína, que pode vir em várias fontes. Por exemplo, proteína animal, ovo, a carne branca, o peixe, frango, proteína vegetal para quem não consome proteína animal, né? Grão de bico, verdura, não exagerar muito por conta do excesso de fibra logo pós-jejum muito prolongado pode gerar fermentação, isso causar distensão abdominal, mal-estar. Então, evitar excesso de verduras, tá? Mas frutas, as frutas menos doces, kiwi, maracujá, morango, maçã, mamão. Depois, se você quiser, Mical, me comprometo em fazer uma listinha de frutas com baixo índice Isso de glicose. glicêmico, disponibilizar, porque é uma fonte de consulta, né, para poder melhorar. Mas essas seriam algumas, limão, né? Então, assim, evitar gordura saudável, coco, abacate, as castanhas, para quem não tem nenhum problema com alergia, né? Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, o amendoim também, né? Para quem não tem problemas com alergia, são fontes de gordura boa. E só, né, não é o caso de vocês, mas assim, para quem está com estratégia de perda de peso, lembrar que o consumo grande de oleaginosas, que são as castanhas, tem alto teor calórico, então o ideal é evitar a quantidade grande. Mas para quem está só na questão do jejum espiritual aí, pode ser consumido, né, como uma fonte boa de energia e saciedade, porque gordura e proteína, elas vão, junto com a questão de trazer energia, elas não vão gerar tanta fome quanto o consumo de carboidrato, porque elas trazem saciedade, elas dão Até mais mesmo a saciedade. mastigação, né? A mastigação, Justamente. a mastigação, acontece comigo que a sensação é como se eu estivesse comendo muita coisa. Aí essa Sim, mastigação desses, até eu não sei se está certo, viu? Eu boto, às vezes, quando eu vou entregar, eu coloco pipoca. Faço pipoca, eu tenho uma maquininha de pipoca. Eu faço a pipoca só pela sensação da mastigação. sim. E diminui já quando eu vou comer, eu já não. Que quando a gente vai entregar, a gente tá urrando de fome, né? Vou te explicar vou te contar um segredo. Conta. Toda vez que a gente vai comer alguma coisa, é uma coisa que eu sempre pergunto: como é que é a sua velocidade alimentar? Você come muito rápido? Por quê? Quando você senta para comer, que você inicia o ato de comer, só de você sentar e sentir o cheiro do alimento e o contato do alimento com a sua língua, o processo de digestão ele já começa ali, tá? Então, só o contato do alimento com a língua já estimula um monte de enzima digestiva que, consequentemente, já atua em cérebro e trato digestivo, que já vai liberando um monte de coisinha. Então, ali começa o processo de digestão. Se eu como muito rápido, eu não dou tempo do meu trato digestivo
liberar certas substâncias que vão trazer ao meu sistema nervoso central, ao meu cérebro, a informação de que eu estou me alimentando. E a questão da saciedade, através de liberação de vários hormônios e vários neurotransmissores, ela acontece, em média, a partir de 20 minutos de alimentação. Então, se eu tenho uma pessoa que come muito rápido, ela perde esse time. Então, ela come mais do que deveria nesses 20 minutos. E aí, quando chega na hora da cesta, tipo, eu falo assim, ai, nossa, comi demais, né? Por quê? Justamente não teve esse tempo de processamento mesmo da satisfação mesmo, da plenitude, né? Prandial que a gente fala. Então, o processo de mastigação, ele já começa a fazer esse processo de digestão. Mesmo que o organismo, ele não sabe o que você está na boca, ele sabe que você está mastigando. Então, isso que você faz tem total sentido. O fato de mastigar, nem que seja pipoca ali, né? A gente vê muito isso em quem usa muito chiclete, né? O ato de mastigar o chiclete, ele faz o nosso trato digestivo funcionar mais acelerado. Então, é um dos mecanismos também que a gente, né, tem alguns pacientes que relatam que o ato de mastigar, às vezes, diminui o apetite, justamente porque faz esse processo e aí na hora de você vai já se alimentar, a saciedade, ela vem com mais precocidade. Isso acontece. Perfeito. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. A Elma perguntou quais as recomendações para quem está no climatério. Ô, Elma, recomendações que você fala a respeito de jejum, ou você quer saber se o jejum pode ser aplicado no climatério? Coloca para mim essas perguntas mais específicas com relação ao tema para a gente poder te ajudar melhor na sua questão. Mical, você tem alguma pergunta, alguma curiosidade que você queira Olha só, uma pessoa perguntou aqui, perguntar? água com limão em jejum tem algum benefício? A Pratique Decor. Não sei se chegou aí para você, Tem, chegou aqui para mim. tem. Camila, ela é uma paciente minha, querida. Água com limão em jejum, a gente utiliza assim. Ela, na verdade, ela tem vários benefícios. A gente utiliza ela, tem pacientes que usam como forma de shot e agrega algumas coisas para poder melhorar a imunidade. A gente tem visto o uso da água com limão para regularização de pH estomacal. Então, assim, tem várias aplicações. Eu gosto de falar, Mical, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, né, com o que a gente lê, tem muita informação disponível. E a gente tem sempre que individualizar, né? Então, por exemplo, água com limão em jejum. Para todo mundo eu recomendo? Não. Tem paciente que eu não indico. Então, assim, cada paciente ele tem a sua particularidade, tem a sua condição de saúde que permite uma coisa ou não. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse critério, né? Até mesmo para não sair replicando tudo para todo mundo. Nem todo mundo vai ter o mesmo benefício, nem todo mundo vai ter, né, efeito colateral com uso ou não. Então, água com jejum ela é utilizada, tá, Camila? Tanto para melhora de imunidade, quanto para melhora de acidificação no trato, né, de melhora de digestão, o trato digestivo, saúde intestinal, mas cada um com critério. Por exemplo, eu não posso aplicar essa técnica com um paciente que sofre de gastrite, que faz uso um tratamento, mesmo que curto prazo ali, de úlcera gástrica, né? Então tem que ter esses cuidados. Para os 40 dias, doutora, eu vou falar porque eu já li, né? A maioria dos livros que eu leí sobre a orientação dos 40 dias, eles pedem para a gente não consumir o suco do limão, porque no caso da gente, a gente só está com ingestão de líquidos, né? E ele fala da possibilidade da gente ter uma dor no estômago. O que essa orientação procede? Tá. Então, o que acontece? O suco gástrico que o estômago produz, ele é ácido. Ele é um meio bastante ácido, um pH de 2,
o pH na acidez estomacal. Justamente para quê? Para que ela possa digerir os alimentos que vamos consumir, tá? Então, o estômago é uma bolsinha com um líquido ali que vai, como se fosse um liquidificador, vamos colocar assim, né? Que vai liquidificar ali para poder absorver vitamina, mineral, e o ácido é que vai dissolver esse alimento que a gente consome. Com a prática do jejum, a acidez estomacal a longo prazo, ela reduz. Por quê? Se não tem alimento ali, não preciso de tanta produção de ácido, certo? Então, realmente, o consumo de coisas muito ácidas para esses pacientes que estão muito tempo em jejum não é o adequado. Tanto que, por exemplo, um paciente que foi submetido a uma terapia de reabilitação gástrica, igual eu citei aqui, de úlcera, né, de gastrite, a gente pede para tirar alimentos ácidos justamente para quê? Para dar a oportunidade desse estômago se recuperar. E aí, a partir do momento que ele está recuperado, ele vai agregar isso novamente aos poucos. A partir do momento que vai melhorando a alimentação, que vai introduzindo alimentos, né, aos poucos, sim, o consumo novamente de alimentos mais ácidos. Mas realmente, né, principalmente voltado para o jejum. Se eu tenho um pouco alimento no meu conteúdo estomacal, o estômago ele não vai produzir tanto ácido, então ele fica mais sensível à acidez externa. Então, o consumo de alimentos muito cítricos não é recomendado, não. Para esse Certo. tipo, né? Para essa prática, a gente deve evitar. Aí você pergunta assim, Camila, mas eu acabei de perguntar, a outra Camila ali, né? A prática decor. Mas hoje está na moda o shot do limão, água com limão em jejum, né? Aí foi por isso que eu disse. Primeira coisa, nesse caso, onde você vai fazer a prática do shot do limão com jejum e depois vai consumir alguma coisa, isso acaba sendo compensado, né? O que não dá, por exemplo, um paciente com jejum crônico fazer o uso de alimentos cítricos. Isso não é legal porque, como eu disse, né, a ausência crônica do alimento vai reduzir a acidez estomacal. E aí o problema acontece justamente por isso. Então, assim, o uso do limão em jejum de manhã para alguns pacientes é legal? É, desde que não tenha nenhum comprometimento gástrico, tá liberado. Mas para aquele que pratica o jejum prolongado, não, porque o estômago está despreparado, ele não tem a acidez estomacal produzida de forma adequada, tá bom? Não sei Olha, se ficou alguma dúvida, ficou super claro. já aproveita. A Tá cabeça bom. já faz assim, as sinapses. Então, tá Vai complicando juntando as aqui. informações. Mandaram mais perguntas aí para você, não sei se você Deixa eu consegue ver aqui. visualizar. A Elma falou que é sobre o jejum, aquele nomezinho do climatério. Deixa eu ver aqui, peraí. Manda a pergunta no balãozinho, gente. Com a pergunta fica mais fácil para a gente achar e responder. Sabe esse balãozinho de baixo onde escreve comentário? Tem um balãozinho com uma interrogação. E aí fica mais fácil para a gente. Eu não sei se aparece primeiro para mim, depois para você. A Elma, ela perguntou antes, recomendações para quem está no climatério. Aí ela falou que Sim. por conta das alterações hormonais nesse período do jejum, se Ah, pode sim. fazer, se tem algum problema. Para mim aqui ainda não apareceu a perguntinha dela. Tô tentando achar aqui, mas não achei não. Então, bom, com relação a jejum e climatério. Foi uma coisa que até você perguntou, né? Assim, que durante o período do jejum você teve alteração no ciclo menstrual. Isso pode acontecer? Pode, tá? Como eu disse, a prática do jejum, ela libera, no primeiro momento, né, um estresse para o organismo. Quem tá aqui assistindo a live, põe para mim, quem já teve alteração menstrual quando estava passando estresse no trabalho, ou em casa, ou algum problema familiar, ou preocupada em excesso com alguma coisa. Nós mulheres, né, o ciclo menstrual ele é muito sensível a qualquer fator externo. Então,
o estresse de qualquer fonte que seja, ele vai alterar o fluxo menstrual. Isso é fato, tá? Então, tem dois motivos pelos quais o jejum pode alterar. Tanto pela liberação dos hormônios do estresse, então, por exemplo, cortisol, adrenalina, tá? Isso tudo o jejum acaba alterando a produção. Tanto também quanto a redução de porcentagem de gordura. Então, por exemplo, para quem já tem uma porcentagem de gordura corporal mais baixa, e aí vai praticar o jejum, seja por questões espirituais, seja por questões comportamentais, que gosta de fazer, né? Se eu baixo muito a minha porcentagem de gordura, começa a faltar matéria-prima para a produção hormonal. E aí vem o desequilíbrio hormonal também na parte dos hormônios sexuais, né? No caso da mulher aí, tanto do homem também acontece. Então, só para vocês terem ideia, aquelas atletas que são de alta performance, atletas de nível olímpico, que treinam demais, né? Passam grandes períodos ali, às vezes, sem comer, né? Questão de treino, gasto calórico muito alto e uma porcentagem de gordura pequena, essas mulheres, elas ficam em amenorreia, na ausência de menstruação, por longos períodos, sem uso de medicação, sem nada, só por questões do nível de estresse de treino elevado e pelas alterações hormonais que isso acontece também. Então, o jejum, ele pode afetar sintomas de climatério? Pode. De que forma? Vai variar de mulher para mulher. Marisa, né, Dani? Mas de mulher para mulher isso vai variar, por quê? Se for uma mulher que tem, por exemplo, níveis de insulina elevado, né? Que já tem uma TPM forte, já tem os sintomas de climatério muito alterado, não tem uma alimentação prévia ao jejum regulada, saudável, ela vai sofrer mais? Vai. Vai desequilibrar tudo de uma maneira muito maior do que uma paciente que já é mais saudável, pratica atividade física, que tem uma alimentação mais equilibrada, que já seja mais reguladinha. Então, isso é muito individual, né? Então, teria que avaliar o caso, né, no seu caso específico aí, com relação ao climatério, se no seu caso isso iria afetar, né, de forma substancial aí, no sentido de te atrapalhar ou não na prática dos 40 dias de jejum, se fosse o caso também. Deixa eu ver o que tem mais. Tem um aqui de Marli Soares. Vê se você consegue visualizar. Se você não conseguir, eu digo aqui para você. Eu mandei no balão, deixa eu ver aqui. Ah, sim, agora sim. Marli Soares, doutora, quando faço jejum após 24 horas, a pressão começa a alterar, sobe. Faço uso da medicação. Marli, ela vai subir justamente por conta da liberação de hormônios que o jejum, a ausência de alimento, ela vai gerar um estresse para o organismo. Então, a gente vai ter um aumento do cortisol, aumento de adrenalina, isso vai acontecer e isso faz a sua pressão subir. Então, nesse caso, a gente não orienta nesses pacientes que têm alteração pressórica, mantém a medicação, água e medicação liberado, né? Vai manter para poder manter nível pressórico. A tendência, com o tempo, né? Você vai perder peso, com a prática do jejum, a tendência é perder peso, melhorar níveis de colesterol, níveis de glicose. Então, a tendência, a pressão a médio e longo prazo, reduzir e ela ficar mais controlada. Mas de forma aguda, logo assim, de início, a pressão ela tende a subir sim. Mas aí você vai manter a medicação normal, continua usando normal. Vamos ver aqui. Passo o jejum todo apenas com água de coco. Exemplo até hoje, jejum de 72 horas. Faz mal só a água de coco? Bom, esse jejum com água de coco. A água de coco ela é rica em sódio, potássio, é como se fosse um Gatorade que Deus fez de Natural. coco. Do Natural. céu.
Porém, como ela é rica em gordura, ela, para quem está perdendo, quer perder peso, a gente não recomenda tanto o consumo, porque ela é calórica pra caramba, tá? Mas para vocês, né, que vão fazer o jejum do líquido permitido, é uma alternativa legal, porque não tem conserva. Ah, mas gente, mas é água de coco natural, não vai comprar água Isso. de coco de caixinha. Porque a água de coco de caixinha tem conservante, tem um monte de Não coisa, é tem natural. agregado açúcar. A natural tá permitido, tá? Para quem quer perder peso, eu não recomendo, mas para quem vai fazer o jejum aí, é uma alternativa boa, como um Gatorade natural mesmo. É uma boa usar. Perfeito. Vamos ver o que mais. A Leila. Fico muito tonta a longos períodos de jejum e como já tive labirintite, fico alerta e logo como. Leila, essa tontura ela é transitória. Então, assim, à medida que você vai praticando o jejum, a tendência, desde que você coma certinho, não sei se você pegou o início que a gente falou sobre a questão do que comer após o jejum, né? Então, assim, evitar o consumo de carboidrato, de açúcar, não vai comer uma barra de chocolate, entregou o jejum, vai comer uma barra de chocolate, não vai fazer isso, porque isso vai te trazer o pico de insulina, e aí a insulina vai baixar a sua glicose e vai vir sintomas de hipoglicemia, que é o quê? Suor frio, mal-estar, vista escurecida, sensação de desmaio, tontura. Então, o que comer é o segredo, tá? É, mas a tendência com a prática é dessa tontura ir melhorando, certo? Desde que você coma direitinho no pós-jejum, isso é importante. Eu, Fabiana, estou comendo apenas frutas há 18 dias. É normal sentir enjoo? Sim. Fabiana, cuidado, com o tipo de fruta que você come, tá? Só a fruta que você come. Isso ela, não sei se ela já está praticando isso como jejum, acho que não, porque está comendo, senão A estaria bebendo, né? proposta dela é o É jejum do Daniel. Ela, sendo que no jejum dela, Daniel, ela tirou os legumes e ficou tá. só com as frutas. Cuidado com as frutas, dependendo da fruta, o que que acontece? Eu posso gerar, por exemplo, eu tenho um paciente em consultório que desenvolveu. Tem que tomar cuidado com o que eu falo, porque às vezes a gente, né, fala de uma forma interpretada e aí vai. Pensar duas Mas vezes. assim, tem paciente que desenvolveu pré-diabetes só com consumo de fruta excessivo. Por quê? Tem frutas que são altamente ricas em glicose. Eu, com Então, manga. manga, uva, né? Então, assim, tomar cuidado com a quantidade e a qualidade da fruta que você está consumindo. Porque esse enjoo pode estar caracterizando um aumento da sua glicemia. Então, pacientes assim, pré-diabéticos pode sentir náusea, excesso de sede, né? Perda de peso. Então, cuidado com isso, porque o excesso de frutas, principalmente se forem frutas com muito açúcar no conteúdo, pode gerar isso sim. Então, né? É normal sim sentir enjoo. A falta do sódio, né? Ele acaba gerando um pouco de náusea também. Deixa eu ver aqui. Do sódio que eu falo do sal. Dani, posso tomar kombucha no jejum? Pode, amiga. Tá liberado. Kombucha pode. Um Ah, probiótico, né? Pode ser utilizado, mas sem problema. Ah, Leila, como frutas ou saladas? Pode comer os dois. Pode comer os dois. Mas no pós-jejum, dá preferência proteína e gordura saudável. É o que a gente falou lá no início da nossa conversa aqui. Então, o que seria proteína? Para quem não pegou. Uma alternativa boa, Mical. O whey protein. o pastor Luciano Subirá, ele ficou tomando até, inclusive, nos 40 dias de jejum, no último que ele fez, ele tomou todo Proteína, dia. riquíssimo em aminoácido, porque eles são suplementos equilibrados, né? Desde que seja um whey protein de boa Qualidade. procedência. Mas é fonte proteica, que dá saciedade,
e muito enriquecido em mineral mesmo, em aminoácidos que vão trazer esse bem-estar. Assim, dá uma saciedade bem legal. Então, para quem, assim, na dúvida do excesso de suco, dá para dar uma variada com whey protein. É bem legal a ideia. Então, ó, consumo de ovo, as proteínas animais, carne, tanto vermelha, branca, peixe, as proteínas vegetais, a gente falou, e as gorduras boas, coco, abacate, as castanhas, amendoim, tá? É uma É ideia. isso. Coisa boa. Muito bom. Deixa eu ver quem mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta, deixa eu ver aqui. Ela tinha mandado lá embaixo. Você respondeu que foi sobre aquela partezinha, né, que eu não sei dizer o Do nome, climatério. climatério, né? É, Isso, então já foi. Acho que eu respondi todas aqui, né? Deixa eu ver. joia. Muito bom mesmo. Para quem não sabe, doutora Camila, eu vou entregar a você. Doutora Camila está no nosso grupo, viu, meninas? Vocês não sabem disso não, Sim! né? Ela está no nosso grupo lá de Tô lá jejum e quietinha, mas tô oração. lá. Tá só quietinha, né? Agora a gente já Eu fico sabe. só acompanhando. Tire uma dúvida lá e marque ela, bota uma roupa. Ela vai demorar a Pode. responder, mas ela vai responder. Uma hora ela chega. Gente, Mical, eu tenho até que eu até me desculpar. Na semana que eu tava que a Dani mandou mensagem, que acho que a primeira conversa que a gente teve, eu tava em Maceió, eu tava de miniférias. Aí eu voltei. Na semana que eu voltei foi um caos. Teve aniversário da minha filha, e aí a gente já emendei na semana que eu faço um curso mensal em São Paulo e atendimento também. Eu fui na quarta-feira, nós chegamos ontem à noite. Então, Menina. assim, tropeço atrás de tropeço, mas assim que eu gosto do movimento. Não pode ficar parado, não. Não tem quem diga com essa voz assim, calma, serena e tranquila. Ah, que bom, eu fico feliz de. Todo mundo que me conhece fala assim, é porque vocês não conhecem o furdunço que é lá dentro, mas tá tudo certo. Mas benção. Doutora Camila, eu só tenho a agradecer. Foi um privilégio ter você na nossa live. Vou com Imagina, certeza, eu vou lhe usar. Muito, muito, mas muito mesmo. pode, A gente vai fazer pode. mais. Essa semana vamos entregar, né? Quem já teve coragem aí era até 10h30. Mas semana que vem a gente vai de novo, 48 horas. E depois a gente vai para 72. E assim, vai chegar uma semana que a gente vai fazer 7 dias em um mês. Então, a gente vai precisar de muitas orientações. Porque, na realidade, as pessoas acham, porque eu falo de jejum, eu não estou falando de uma forma irresponsável. Pelo contrário, é um jejum espiritual e eu acredito que Deus ele quer o melhor para a gente. E a Com forma que a certeza. gente faz o jejum, a gente vai louvar o Senhor do começo ao fim. A gente não vai passar mal. Porque às vezes a pessoa entra. Eu anunciei 48 horas de jejum, a pessoa já entra hoje. Não fez nem 12 horas de jejum e acaba passando mal. Que na realidade é um condicionamento que a gente precisa dar ao nosso corpo. E quem está Sim, acompanhando há muito tempo é esse condicionamento. Eu amo essas orientações. Tem um doutor também que eu tiro o juízo dele, que ele também vai estar aqui. Para a gente não caminhar só. A gente não caminhar só, porque é importante. Você perceba que entrou uma pessoa para orar, entrou uma pessoa para tocar, entrou uma pessoa para dar palavra, entrou você para dar uma instrução. Quando a gente caminha só, eu acho que fica mais difícil. é muito difícil. Agora, quando a É gente tem muito difícil. pessoas que possam dizer assim, ó, esse é o caminho, faz assim, vai dar certo, eu acho que é de suma importância. E Com você foi uma certeza. bênção, você foi providência de Deus na nossa vida essa noite. Amém. Muito Amém, eu bom. agradeço. Agradeço a oportunidade dele de me usar como instrumento, que é uma coisa que eu prezo muito minha vida inteira. Quem me conhece bem sabe. É, A minha missão até é ajudar pessoas, Mical, disso eu tenho Amém. certeza, sabe? E eu só peço a ele que me dê força, me direcione, que abra as portas onde precisa abrir, feche as que não sejam para eu entrar. Então, assim, é Amém. ele que reina a minha vida, que toma conta da minha vida, e assim sempre foi, sempre vai ser, do que depender de mim. E eu me coloco à disposição de vocês, o que vocês precisarem de orientação, Se prepara. no grupo ou fora do grupo, pode contar comigo. E eu estou à disposição de coração aberto para ajudar vocês no que for preciso.
Amém. Agradeço o convite. Espero vê-los em breve novamente. Com certeza. E se vocês precisarem, eu estou aqui. Gente, quem não segue a doutora Camila, por favor, né? Vai lá e segue a doutora Camila. Ela dá muitas orientações. Essa semana a Dani compartilhou algumas orientações sobre chás que você colocou no seu stories. E a gente pode estar aí pegando essas dicas com ela. E percebam que ela é uma pessoa muito bondosa. Obrigada, doutora Camila. Um grande beijo. Obrigada a você. Deus lhe Fiquem abençoe. com Deus. Até a próxima. Amém. Boa Vocês também, noite. gente. Tchau. Boa noite. Tchau. E, gente, 10h44. Vamos entregar o nosso jejum, né? Glória a Deus pelo que ele fez. Alguém sinaliza aqui para mim para entrar para fazer a oração, por favor. Que eu não quero entrar aqui e acabar chorando. Dani, eu acho que você é a pessoa ideal para entrar essa noite para finalizar aqui e a gente entregar o jejum. Bora? Já vou mandar o convite para tu nem correr. Gente, foi muito enriquecedor, né? As orientações da doutora Camila. Peço que vocês sigam as orientações. Eu sou assim, tu sabe que eu sou dessa. Doutora Camila. Alice, eu quero aqui no meu canto com os cabelos arrepiados. Ai, Jesus. Quem sabe faz ao vivo. Obrigada, viu, por essa conexão que você fez com a doutora Camila. Uma bênção, uma bênção. Ela é muito fofa. Ela é linda demais, Jesus. E ela tem uma beleza tão linda, galeguinha, coisa mais gostosa. Eu tava olhando, tem tudo cara de americano. Coisa mais linda. Amiga, ora aí, pra gente entregar o jejum. Meu Instagram meu Instagram, olha, minha internet é ruim, porque eu moro no mato. Bora orar então, galera. Bora. Ai, eterno Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, por mais um jejum. Obrigada, Pai, por essa live maravilhosa, Senhor Deus. Eu quero colocar nas tuas mãos a Camila, a família dela, Pai, que o Senhor possa tocar o coração dos três, Pai, de toda a família, mãe, pai, avô, todo mundo, Senhor Deus, em especial Cadu, Giovana e ela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar usando, Pai, a tua filha, a tua serva. Ela sabe nos orientar através do teu Espírito, Senhor. Aí te apresento também a vida da Mical, das meninas que jejuaram. Oh, meu Deus, muito obrigada. Aquelas que não conseguiram, mas venceram, pelo menos às 12 horas, às 24 horas, seja quantas horas elas organismo, experiências, Senhor Deus, Amém. em sonhos, experiências nas orações, na imposição de mãos, Pai. E que eu tenho certeza, Pai, que as outras lives que virão serão com testemunhos, Pai. Amém. Então, a palavra diz que devemos sim falar das nossas bênçãos, Pai. Devemos sim, Senhor Deus, falar da tua majestade, da tua gloriosa bondade, das tuas misericórdias da nossa vida, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai. Assim nós te entregamos, mas te entregamos, Senhor, seguindo as orientações que através de ti a doutora Camila deu, Pai. Com proteína, com cautela, mastigando, glorificando, Senhor, em cada mastigação, o teu santo nome, Pai. Jejum foi para o Senhor. Esse jejum foi para que o Senhor pudesse, para que nós possamos sentir cada vez mais as tuas revelações, que o Senhor possa liberar segredos para nós, Senhor Deus. É isso que nós confiamos, temos fé. Que o próximo nós também vamos seguir na tua força, Pai. Porque nós só conseguimos assim, pela tua força, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Minha gente, olha, em nome de Jesus, cuidado com vocês forem comer, viu? Aqui já tem, eu vou postar o que eu vou comer para vocês, né? E que a gente siga as orientações tanto do doutor Henrique, que já nos deu anteriormente, e agora a gente foi um recheio aí maravilhoso com a doutora Camila. Doutor Henrique, né? Na outra vez ele já passou algumas dicas pra gente e foi uma bênção. Gente, olha só.
semana que vem, qual o passo que a gente vai dar? A gente vai fazer 48 horas novamente. A gente precisa organizar o nosso organismo para a gente poder estar largando. Então, semana que vem vai permanecer a mesma coisa que foi esse final de semana. 22h30, teremos a live para iniciar o jejum. Retornaremos domingo às 15 horas